pessoal, aqui é o professor Maurício. Estou passando aqui para vocês lembrarem, né, de mim. Acho que não deu tempo de esquecer também, porque a gente perturbou vocês bastante aí durante os primeiros meses aí, entre março e junho. E demos uma pequena folguinha para vocês no mês de julho, mas agora a gente está voltando com toda a força aí com as aulas. Elas ainda vão ser online, né? Vocês não vão estar ainda, entre aspas, isolados em casa e a gente isolados também, e tentando se comunicar virtualmente. Mas a tendência é que agora, entre agosto e setembro, as coisas comecem a ficar híbridas. Uma das coisas legais dessa pandemia é que a gente aprendeu um monte de palavra nova, né? A palavra híbrido agora vai entrar no nosso vocabulário. Nada mais é do que você estudar por um sistema que antes era só presencial, e agora de vez em quando você vai estar em casa estudando e de vez em quando vai para a escola estudar. E aí se acostume com isso, porque isso não é escolha nossa, nem é minha, nem é de vocês, tá? Uma circunstância mundial, tá bom? E aí fica aí a dica para a gente tentar assimilar e tirar o melhor proveito possível. Ainda faltam alguns dias aí para a gente iniciar os trabalhos, por enquanto online. Algumas reuniões estão sendo feitas entre professores, coordenadores, diretores. Algumas reuniões vão ser feitas com os pais responsáveis de vocês. Mas eu, como tenho um perfil agoniado, né, que quero logo resolver algumas coisas e me adiantar em outras, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo para me comunicar com vocês antes. E como eu acho fácil fazer isso, e agora eu tenho a certeza que o sistema híbrido vai ser a nossa realidade. Nós não tínhamos essa certeza, nós só tínhamos uma suspeita. Agora eu tenho certeza. De vez em quando a gente vai ter que conversar pela internet. A gente fica um pouco preocupado com o pessoal que não tem o celular adequado, que não tem a internet legal, mas eu queria que essas pessoas ficassem sabendo. E se você conhece algum colega que tem dificuldade de acessar a internet, deixe esse colega tranquilo de que a gente está muito interessado em ajudá-lo. Tá? Esse colega não vai ficar para trás, ninguém vai deixar ninguém para trás, tá bom? Bom, e aí eu queria conversar com vocês alguns minutinhos. A priori, né, fazer uma confissão, eu tinha imaginado esse vídeo para o pessoal do terceiro ano, que, mais uma confissão, é uma das grandes preocupações nossa dos professores, porque esses colegas eles estão mais próximos, né? Algumas pessoas poderiam dizer que estão mais próximos do fim, mas na verdade eles estão mais próximos de começar uma nova fase. E eu posso dizer para vocês, né, que não é uma fase fácil, né? Ou seja, e o Enem, que é o nosso grande pensamento, tá? Na minha opinião e na minha vida, inclusive, fez e faz muita diferença. E na de vocês não vai ser diferente. Tá? Então, se você, por um acaso, hoje, né, na data de hoje, ainda não se tocou que o Enem pode melhorar a sua vida drasticamente, tá? Tente conversar com alguém, tente ler alguma coisa, porque você está enganado, tá? O aluno de escola pública, ele é impactado diretamente pelo Enem, tá? E se ele não faz a prova, ele é impactado também, só que de maneira negativa, tá? É só você fazer uma observação simples, tá? Que os alunos de escola particular, eles são alucinados pelo Enem, né? Por quê? Porque os alunos de escola particular, eles querem, a priori, ir para a escola pública, né? Então, se você tem um cara endinheirado, entre aspas, né, com uma boa condição, que teve pouquíssimas preocupações aí com essa pandemia, porque todo mundo se preocupou, mas a galera que tem grana se preocupou em alguns quesitos menos, né? Porque o vírus atingiu todo mundo, mas quem tinha uma graninha no bolso passou melhor. Se esse cara está preocupado em fazer a prova, entendeu? Por que que eu, que não tenho grana, não tenho uma herança, tá? Meu pai está desempregado por que eu não estou preocupado em resolver a minha vida, tá? Então, se você está com esse pensamento, você está, obviamente, por uma questão lógica, você está redondamente enganado. O Enem, ele é o nosso mote principal, tá bom? Então, eu queria que vocês pensassem nisso, principalmente o pessoal do terceiro ano, mas eu resolvi fazer esse vídeo também para o pessoal do primeiro e do segundo, porque vocês vão fazer o Enem daqui a 1 ano, 2 anos. Tá? Então fique em homenagem a vocês também, tá? Eu sou adiantado mesmo, ou seja, porque o cara tá falando de Enem para o pessoal do primeiro ano. Porque vocês vão fazer, filhos, né, e filhas. Vocês vão ter que fazer essa prova. Tomara que queiram fazer, tomara que corram para cima dela com tudo. Tá bom? E aí eu vou ser rápido,
porque eu vou fazer vários vídeos, tentar fazer vários vídeos desses, e para que vocês tenham acesso. E hoje eu queria falar com uma coisa que eu também decidi falar para o primeiro e para o segundo ano. A priori eu falo isso só para o pessoal do terceiro, né? Para ser bem sincero, o que eu vou falar para vocês agora, eu falo muito para o pessoal que está procurando emprego, que é o pessoal que já terminou o ensino médio. Olha que legal, o pessoal que terminou o ensino médio, por algum motivo não se ligou no Enem, foi procurar emprego, não encontrou, entendeu? E aí acaba procurando um curso profissionalizante, que eu também atuo como professor de curso, né? Alguns de vocês sabem disso. Alguns de vocês, inclusive, são meus alunos nesses cursos, né? E aí, por quê? Porque o curso profissionalizante ele pode direcionar, ele pode encurtar o teu caminho, tá? E aí eu sempre falo isso para os alunos que por algum motivo não atentaram por Enem e estão, entre aspas, no desespero atrás de qualquer emprego que apareça. Então, se você está aí no primeiro ano e está ouvindo isso, você vai andar quilômetros à frente. Se você está no segundo ano e está ouvindo o que eu estou dizendo e vai ver o que eu vou mostrar, você está bem adiantado também. E se você está no terceiro ano, certo? Você tem pouco mais de 150 dias para tomar um rumo na sua vida. Porque o ano que vem não tem mais escola, tá? O ano que vem você vai ter que provar alguma coisa para fazer, e eu acho que essa alguma coisa se chama trabalho. E pelo que a gente está vendo aí, depois eu quero conversar mais sobre isso com vocês, trabalho, o ano que esse ano já está difícil, tá? Então imagina como vai ser 2021, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre carreira profissional. Eu queria que vocês me seguissem aqui numa breve apresentação, tá? Vai ser breve porque eu vou fazer vários pedaços, né? Vídeos pequenos, todo mundo apresentar, não ter preguiça de ver, né? E vocês são aquela geração que só vê vídeo de 3 minutos. Comece a mudar isso, tá? A vida de vocês vai ser diferente. Então vejam aí a apresentação que eu fiz, tá? Obrigado pelas palmas. Carreira profissional. Carreira profissional nada mais é do que quando você decide, entre aspas, uma profissão para seguir e tenta seguir nessa profissão até o fim da sua vida, tá? O perfil de vocês vai ser outro. Eu já posso dizer para vocês, quem quiser anotar numa agenda, para anotar no pedaço do papel, enterrar e desenterrar daqui a 30 anos e vai ver que eu falei a verdade. Vocês são as pessoas que vão mudar de profissão, mudar de emprego, mudar de empresa, sem exagero, muitas vezes, tá? Entre 7 e 17 vezes, tá? Então, carreira profissional para vocês é um negócio mais complexo. Diferente de há 50 anos atrás, que algumas pessoas entravam num ramo de atividade, tipo um engenheiro, um advogado, e o cara morria advogado, morria engenheiro. Não vai ser o caso de vocês, tá? Nós conhecemos muitas pessoas, né, que são engenheiros e hoje são professores, né, que são professores e se tornaram médicos, né, que são enfermeiros e se tornaram médicos, ou quer dizer, a questão da tecnologia, a questão da internet, ela criou várias profissões. Isso, na verdade, sinceramente, não facilita a sua vida, só dificulta, né? Se há 50 anos atrás eu poderia já era difícil escolher entre engenharia, direito e medicina, imagine se você escolher entre 50 e 60 profissões. Então, o aumento das profissões não facilita a sua vida, jovem, tá? Na verdade, ele vai dificultar a sua escolha. E escolher uma carreira, tá, é muito complicado. E aí eu vou falar para vocês como um egresso da escola pública, esse é o termo, né? Quando você termina o ensino médio da escola pública, a gente fala assim, você é egresso da escola pública e da faculdade pública. Mas vamos falar da escola pública, do ensino médio. Eu vim de lá como vocês, né? E aí nós temos algumas coisas em comum, tá? Mas vamos falar aqui de modo geral, tá? O que é que implica na sua escolha de carreira? Uma das coisas que implica é a vocação. E como eu falei agora há pouco, vocês têm um monte de coisa para escolher, tá? Infelizmente a maioria de vocês tem 19 anos, 17 anos, 16 anos e não faz a menor noção do que vai fazer. Pelo menos vocês são bastante atentos e entendem que ser jogador de futebol, porque alguns de vocês podem achar que tem vocação, não vai ser uma coisa muito fácil. Ser cantor não vai ser uma coisa muito fácil para quem acha que tem vocação. Ser atriz não vai ser nada fácil para quem acha que tem vocação. Então, vocação é muito complicado, tá? Às vezes a gente não sabe qual é a nossa vocação, tá bom? Mas a vocação é um critério para a escolha da carreira.
tomara que você já tenha a sua definida. Aqui está um problema que eu passei, provavelmente vocês estão passando, que é como é que a minha família está me influenciando na minha carreira profissional. A minha família não influenciou em nada. Eu não tenho nenhum advogado na família, eu não tenho nenhum médico na família, né? O meu pai trabalhava na construção civil, semi-analfabeto, e minha mãe dona de casa. Então não tinha ninguém para me espelhar. E isso dificultou a minha vida. Eu tive que lutar com minhas próprias forças sem modelo. Tá bom? Na verdade, eu tive uma influência reversa, como eu gosto de falar. O meu pai sempre dizia que não queria que eu tivesse a profissão dele, porque era uma profissão difícil, né? E eu, felizmente, eu acreditei nisso, né? E hoje eu tenho uma profissão totalmente diferente da dele, tá? E aí posso dizer que eu consegui até realizar o sonho dele, que foi melhorar em relação a ele. Os pais sempre querem isso, então eu consegui. E a minha luta aqui é que vocês também consigam, tá bom? Outra coisa que influencia muito, e isso aqui vai diretamente contra vocês, tá? Na verdade, vocês vão levar algumas pancadas antes de saberem o que fazer, é o mercado de trabalho. É esse mundo do trabalho que vocês estão correndo para eles aí. O pessoal do terceiro ano está mais perto de encontrar com esse cara, tá? O mercado de trabalho é altamente concorrido, tá? Altamente seletivo. Eles não escolhem mais você, né? Existem alguns critérios que vão ser muito dolorosos, e entre eles está a sua formação. E quando eu falo formação, não é o seu certificado, não. É o que você sabe. E tem muita gente aí com certificado de ensino médio desempregado. Na verdade, a gente conhece aí engenheiros desempregados, tá? Mas eu não quero acreditar que um cara que sabe fazer uma ponte em qualquer lugar do mundo, ele está desempregado, tá? É alguma coisa ele falhou como engenheiro, tá? Então, se você vê um advogado desempregado, alguma coisa esse advogado falhou na formação dele, certo? E aí a gente pode debater isso em outro momento. Uma coisa que vai interessar muito a vocês, mas isso aqui vai ser muito duro também, é a remuneração. Ou seja, o quanto que você quer ganhar. Infelizmente, para quem está começando a carreira, nunca quer muito. É sempre pouco. E você tem que entender isso. À medida que você vai galgando os degraus, naturalmente, você vai ganhar um pouquinho mais. Se ganhar dinheiro é uma preocupação sua. Tá bom? Uma coisa eu posso lhe afirmar. Tá? Isso aconteceu comigo. Quanto mais você estuda, mais você sabe, e quanto mais você sabe, melhor remunerado você é. Traduzindo, quanto mais coisa você sabe, melhor o seu salário. É assim que funciona, tá? E as oportunidades. As oportunidades, tá, são as coisas que vocês mais vão ter que brigar, porque não são só vocês que querem oportunidade. Existe um mundo inteiro de jovens que querem ou que estão em busca de oportunidade. E, né, essa concorrência faz com que as coisas fiquem mais complicadas para vocês. Tá bom? O grande problema que vocês vão ter é decidir. Tá? E aí, qual vai ser a minha decisão? Aí nessas horas vale conversa com, né, com profissionais, tá? É aí onde entram os professores, os orientadores. Vale a pena você entender que isso daqui tem que funcionar para você, tá? Você escolheu alguma coisa para fazer, é a profissão que você quer se dedicar, mesmo sabendo que uma hora você pode trocar, mas você tem que se dedicar, meu amigo. Porque se você não se dedicar, deve ter umas 400 pessoas esperando você sair da frente para ocupar o seu lugar. Então se dedique. Orientação de profissionais, como a gente já falou. Aproveitar as oportunidades, e aqui vale um recadinho para os sonhadores. Dificilmente você com 19, 20, 22 anos, dificilmente, não impossível, é difícil, você vai ser convidado para ser gerente de alguma coisa ou de algum lugar, tá? Então se aparecer a oportunidade de você começar a trabalhar numa empresa, num cargo, como a gente fala, operacional, aproveite a oportunidade e suba nesse degrau. Ele pode ser o primeiro de muitos degraus que você vai subir, tá? Eu vou repetir. Dificilmente, não impossível, mas dificilmente você vai ser convidado para gerenciar alguma coisa, tá? Então aproveite as oportunidades que aparecerem. Participar de seminários, palestras, isso aconteceu muito durante esse processo, os seminários, palestras, e alguns de nós resistimos, tá? E aí tem um professor aqui dizendo que na verdade você devia ter feito, só que o tempo já passou, não volta. Então
O que aparecer agora, você está aqui de bobeira, disponível, assista, meu amigo, veja o que tem para você aprender. Tá? E isso lá na frente pode ser usado como arma, né, para você vencer alguma batalha profissional aí na frente. E manter-se atualizado. Esse talvez é o conselho mais difícil para o jovem, principalmente de escola pública, né? Que é ler, gente. Ler, e eu sei que isso não é o hábito de muitos de vocês, tá? Aqui eu estou sendo sincero, porque a gente vê isso na sala de aula, mas volta aquele recadinho. Quanto mais você sabe, mais você ganha. Então, se você quer ganhar bem, filho, aprenda mais coisas. Ou saiba mais do que os outros. Tá? É assim que funciona. E investir nos seus conhecimentos. Infelizmente, nós não vamos ter muita grana para investir. Nessa época do mundo, grana é um negócio complicado, né? Então, quer dizer, invista tempo. Tempo eu sei que você tem. Tá? E aí faça esse tipo de investimento. Tá? Eu vou só fazer uma observação, e essa observação a gente vai fazer outras vezes, nas próximas vezes que a gente se encontrar, que é a reorientação de carreira. Eu já estou dizendo para você aqui que você vai mudar de carreira, tá? Porque dificilmente isso não acontece. É normal que a gente mude de carreira. Só para vocês terem ideia, eu comecei minha carreira há muito tempo atrás, há quase 30 anos, como um jovem professor de informática. E tinha até futuro, viu? Porém, as coisas foram mudando, a minha vida foi mudando, as coisas foram acontecendo, tá? E eu tive que redirecionar minha carreira. Inclusive, a minha mudança foi totalmente, não foi totalmente, mas foi uma mudança drástica. Porque eu saí da área de tecnologia e vim para a área de exatas, apesar delas serem a mesma coisa. Para quem não sabe, o mundo da tecnologia se baseia em matemática. Então, eu saí de tecnologia e vim para matemática. Eu não saí da área, mas foi uma mudança drástica. Tá? E alguns de vocês talvez mudem de profissão ou mudem a carreira profissional, mas não saiam da área. Tipo, você é enfermeiro e vai virar um médico, tá? Você é por exemplo, um mestre de obras e vai virar um engenheiro, um arquiteto. Isso é redirecionar a carreira, né? Ou porque você estudou mais, ou porque alguma coisa no mercado te mostrou isso, tá? E as novas profissões que vão surgindo aí. E uma última coisa para a gente poder fechar aqui a apresentação é essa. A carreira é uma responsabilidade sua. Não adianta você ficar esperando que o seu professor diga algo. Não adianta você esperar que sua mãe, o seu pai, o seu irmão mais velho diga algo. É um problema seu. Essas pessoas que podem te ajudar ou não te ajudar, tá? Elas são coadjuvantes da sua vida. Algumas podem te ajudar bastante, mas elas não vão decidir. Quem decide a sua carreira é você. Tá? E se você tiver sucesso, se for com ajuda, mas o mérito é seu. E se você não obtiver sucesso, que é uma possibilidade, o fracasso é sempre uma possibilidade. Tá? O problema também é seu. Tá? Não adianta você querer culpar as pessoas pelo seu fracasso. Tá? E o sucesso, normalmente, a gente sempre homenageia alguém, mas o sucesso ele também é individual. Tá? Então fica aqui a dica sobre essa história de carreira profissional. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação para a gente poder fazer as considerações finais. Tá? E aí eu queria... Estou torcendo aqui que vocês tenham gostado dessa mensagem. Tá? Foi uma mensagem um pouco longa, já vai perto de 20 minutos. Mas é muita coisa que a gente teria para falar. Eu não sei se vocês têm paciência para ouvir, é por isso que eu estou gravando o vídeo. Aí quem tem paciência vai ver o vídeo. Quem não tem, dá o pause, né? Ou dá o stop e não tem problema. Nós não teremos problemas. Mas quem tiver oportunidade de ver esse vídeo, né, tiver com a oportunidade de entrar em contato comigo, né, a maioria de vocês, alguns de vocês são meus alunos, é fácil me encontrar, né, nos meus contatos, no Google, no WhatsApp, onde vocês acharem por bem, tá bom? E aí fica essas dicas para vocês. Nós temos muita coisa para conversar, a gente está muito preocupado com o pessoal do terceiro ano, mas eu também estou ligado no pessoal do primeiro e no pessoal do segundo, porque vocês também vão ser alunos de terceiro. Tá? Então, se você conseguir assimilar alguma coisa agora, tá? E botar isso aqui na sua mochila, quando você chegar no terceiro ano, você vai estar melhor preparado. Tá? É assim que funciona. Tá? Quem tiver mais preparado vai se dar melhor. Tá? Vai se dar melhor. Nas outras oportunidades que a gente tiver, eu vou contar algumas historinhas que aconteceram comigo, que são historinhas muito parecidas com as de vocês. Tá? Ou seja, o cara negro, da periferia, né, que conseguiu ter o seu nível superior, conseguiu melhorar de vida, tá? Então é uma história que muitos de vocês talvez queiram viver, né? E aí devem estar com alguma dificuldade, alguma falta de inspiração,
e a minha audácia é querer inspirar vocês. Tá bom? Tomara que vocês tenham gostado, né? Compartilhem se for possível, comentem se acharem interessante e o mais importante, aproveitem as informações. Uma das coisas que não poderá ser tomada de vocês são as informações que vocês possuem. Tomarão tudo que vocês possuem, mas a informação ela não será tomada de você, tá? Tenham aí um ótimo início de estudos para quem está começando o semestre. Quem não acordou ainda, vamos despertar, e quem está ligado, continua acordado, que a roda continue girando. Valeu, gente, até a próxima.